amigos do Grupo Espírita Missionários da Luz. É mais uma vez que estamos aqui com muita alegria para uma participação num estudo, num momento de reflexão do Evangelho. Receba um abraço do Grupo Espírita Amor e Caridade João Batista, que é a casa na qual militamos, e de Bangu, que é do Movimento Espírita de Bangu, a região onde também colaboramos de alguma maneira. Vamos à nossa prece. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome, para mais uma reflexão do Teu Evangelho. Sê conosco, Senhor, enviando Teus bondosos mensageiros para que possam nos intuir naquilo que precisamos ventilar na atividade de hoje. Obrigado por tudo que recebemos e que possamos, em Teu nome, Jesus, darmos por iniciada a nossa tarefa. Graças a Deus. Bem, amigos, nosso tema é do Evangelho. O tema é muito interessante e muito oportuno, porque fala dos tormentos voluntários. Toda vez que citamos tormentos, nós sempre nos apegamos à tortura, uma coisa que, uma aflição, uma desgraça, uma coisa que desequilibra. Então, quando falamos assim, tormentos, a visão é essa. Agora, quando falamos em tormentos voluntários, nós começamos a observar que a visão dos amigos espirituais é nos alertar para aquele momento em que passamos por dificuldades que, de repente, eram desnecessárias. E é isso que nós vamos ventilar hoje dentro do estudo, ou do que nós separamos alguns exemplos, algumas historinhas, mas a gente observa que é sempre necessário este alerta, esse momento do estudo, para que a gente possa refletir como ter uma vida melhor e como ter uma vida mais feliz. Fenelon, que é o mentor aqui da página, precisamente, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 21, para quem gosta de ver e acompanhar depois, ou agora, durante, a mensagem é de Fenelon, Leão, 1860, e ele começa dizendo, nos alertando sobre as condições. Vive o homem em busca da felicidade. O que é felicidade? Só nesse ponto, nós já encontramos aí um leque que se abre. Se você for perguntar às pessoas com quem você convive o que é felicidade, vamos nos deparar com uma série de aspectos sérios, aspectos infantis, dos mais variados. Então, esses aspectos, principalmente pelo aspecto cultural, que é um dos que pesa, Então, você analisa o que é, na verdade, para o indivíduo. Passamos por uma experiência e que nós vamos repassar agora para vocês. Eu recebi um marcador de livro em que se fazia uma divulgação do livro do Hamed, Os Prazeres da Alma. E então, eu fui e, baseado nesse livro, nesse marcador, fui na Adli, comprei o livro, e ali Hamed fala sobre felicidade, e o que é felicidade, o que é prazer. E dentro desse aspecto, montamos um trabalho muito interessante em que nós conseguimos fazer uma abordagem em vários locais, em várias casas espíritas, em vários grupos, sobre a técnica e usando o livro. Começamos assim. Eu vou fazer uma pergunta, eu começava o trabalho com esse questionamento. Eu vou fazer uma pergunta e vocês, quem estava presente, não podem pensar muito, tem que falar a primeira coisa que vem na cabeça. E o pessoal concordou. Então, montamos isso. Então, eu comecei. O que é prazer? E aí as colocações foram as mais variadas, Aí, fim de semana, churrasco, teve um bocado de gente que não podia pensar. Tinha que falar,
fale a primeira coisa que vem na sua cabeça. Está com a pessoa amada e outras coisas também. Então é interessante que a gente observa que a grande maioria citou essas coisas do dia a dia. Então, fim de semana, não trabalhar, né, não ter trabalho, o comer, de repente, uma coisa apetitosa que a pessoa goste, né? Então, os aspectos sobre felicidade, sobre prazer, vão variar bastante. O problema maior é quando essa felicidade ou esse prazer está associado a vícios, porque eles dão um prazer momentâneo. E aí é que entra a questão. Se a pessoa se encontra fechada dentro de um aspecto que busca apenas aquele prazer momentâneo, principalmente através de um vício, está muito comprometida. E é isso que a gente vai ver, o que os amigos espirituais, principalmente Fenelon, nos alerta. E ele vem citando mais adiante, que é uma colocação muito interessante. Poderia ele, pelo menos, gozar de felicidade relativa, né? A verdadeira felicidade, a grande felicidade não existe, né? Porque nós observamos aqui que quando ele busca, ele foge à característica real, mas pelo menos uma felicidade relativa, como ele cita aqui, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas variações dos gozos materiais. E nós encontramos um outro aspecto da felicidade, que também é um aspecto cultural, ou seja, o aspecto do ter. O indivíduo é feliz, está tranquilo quando ele tem, não quando ele é. Esse é um outro aspecto que vai ser discutido. Então, enquanto ele fica preso àquela coisa da posse, e nós aqui defendemos, porque muitas das vezes não é maldade. Mas o que acontece? O indivíduo, dentro de uma característica cultural, ele é educado para aquilo, a começar pelo aspecto do cotidiano. Tudo que ele fala, ele obrigatoriamente ele bota o possessivo na frente. Meu carro, minha casa, meu filho, minha esposa. Então a gente começa a observar que antes dele falar o objeto, ou a pessoa, ou alguma coisa, ele coloca a posse na frente, né? É meu. Então o que acontece? Quanto maior, citam os amigos espirituais, quanto maior o sentimento de posse, maior será o sentimento de perda ou a intranquilidade, porque aquilo que ele agora tem, que é meu, olha o possessivo, já não satisfaz e ele fica então em busca. Então a colocação aqui é muito feliz, que quando o homem busca as coisas, a felicidade nas coisas perecíveis, aí que estão sujeitas às variações, ele não é feliz. Ele nunca está saciado, nunca está satisfeito. E ainda tem um itemzinho, eu botei como item A, né, que eu subdividi, estou explorando ao máximo o texto, né? Ele diz, mas se procurasse a felicidade nos gozos da alma, que antecedem os gozos celestes, que são imperecíveis, aí ele encontraria a felicidade. Lembramos de novo, o livro do Hamed, Os Prazeres da Alma, vale a pena, eu tenho esse livro, desenvolvi esse trabalho em vários locais, teve uma repercussão muito boa, que inclusive eu fui no encontro de jovens, e nós ficamos mais à vontade, e o jovem é muito espontâneo, então já viu as respostas que eu obtive, né? Até game entrou, né? O que é prazer? Então, dependendo do grupo, muitos colocaram lá, né, que era jogar o game, que é não ter compromissos, que é ficar à vontade, e aí, além dos outros já citados, churrasco, estar com a pessoa amada, passear, festa, viagens, e praia também foi citado, né? E nós detectamos que é alguma coisa a ser trabalhada em nós. Essa coisa da posse, do material, que, mais uma vez, defendendo aqueles que ainda têm essa visão cristalizada, é uma coisa cultural. Desde o berço,
desde quando nasceu, ele recebeu esse tipo de informação e incorporou. Temos encontrado, em muitos casos, coisas desse tipo, em que o indivíduo, um dia, ele cresce, passa a frequentar. Eu vi os relatos no aniversário do Grêmio, né? Do Grupo Espírita Missionários da Luz. Então, um dia, o indivíduo passa a frequentar uma casa espírita e descobre que aquilo que ele tinha como verdade, porque ele via o pai fazendo, a mãe, a família, que aquilo não era legal. Percebeu o trabalho que ele vai ter que ter? Ele vai ter que desconstruir todo um arquétipo, toda uma ideia materialista de posse do ter, para reconstruir de novo, dentro de uma linha evangélica e espiritualizada, o ser. Isso é um trabalho íntimo muito grande e não é fácil. Por isso que nós entendemos muitas das vezes colocações até tristes e infelizes de companheiros sobre a posse que nós estamos tratando agora, porque tormentos voluntários é justamente quando o indivíduo cria para si situações tristes, infelizes, ou que, na verdade, tornam difícil a sua vida. Continua Fenelon com as suas colocações muito ricas, dizendo assim, mais adiante, o homem se mostra ávido de tudo o que o agitará e turbará, e como que de intento cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. É o que nós mais presenciamos. Ligados também não só à posse, ao ter, mas à conduta na sociedade. Nós observamos que há uma questão muito gritante, a questão dos direitos. Todo mundo que, não, mas é meu direito, está na lei, está não sei o quê. E aí nós observamos que todo mundo lembra dos direitos, mas também todos nós lembramos, muita gente esquece dos seus deveres, direitos e deveres. Então o indivíduo acha que é infeliz, acha porque ele tem que obedecer regras. Mas as regras fazem parte do contexto, mas ele só quer os direitos, mas ele também tem deveres. E até você conseguir passar isso para o indivíduo, que a correlação dos dois, para que ele tenha uma vida equilibrada, nós detectamos que muitas coisas tristes acontecem no trânsito, né? Na vida social, na família, em equipes de trabalho. Eu posso falar isso com muita liberdade, devido ao que a gente detecta no ambiente que a gente trabalha. Então, coisas tristes, e principalmente quem trabalha com jovens aí, escola, né? A semana passada ainda estava no presencial, essa semana está suspenso, mas você nota a rebeldia, né? Ou seja, sem necessidade. Então, uma historinha rápida, 3 jovens discutindo, muito chateadas com a direção da escola, e eu ouvi, não, só Paulo, aí me chamaram, contaram o que aconteceu, e eu fiquei olhando, elas foram falando, fazendo uma queixa daquela coisa chata, e eu fiquei olhando para elas e falei assim, quantos anos vocês têm? Aí uma estava com 15, 2 com 15 e uma com 16, né? Segundo grau, né? E eu olhei, eu entendi esse posicionamento. E eu falei assim para elas, poxa, vocês ainda têm tanto para aprender. E aí eu fui explicando para ela que eram as regras, eram as normas, que não havia motivo ali de revolta, de tristeza, era só realmente cumprir como estava lá, para um bom andamento do serviço. E não eram coisas exigentes, mas a rebeldia estava falando mais alto dentro da colocação da própria juventude, da própria realidade, em que estavam questionando tudo. Por quê? Porque, olha, são regras, né? Todo mundo sabe disso. E muitas das vezes os tormentos e as situações de punição que estavam acontecendo já, não havia necessidade. E nós detectamos muitas coisas. Tem um caso interessante que eu citei aqui, eu botei aqui um exemplo. Uma amiga nossa começou a ter determinados problemas. Estava frequentando uma casa espírita, mas não satisfeita
com o que nós estamos presenciando agora, que é uma lição do Evangelho segundo o Espiritismo, né, encalcado, então a colocação dentro do Evangelho do Cristo, muito bom. Ela não satisfeita, ela procurou uma outra casa religiosa, com todo respeito, porque ela queria falar diretamente com o amigo espiritual. E encontrou uma casa e teve lá um momento em que ela me contando que teve o contato com o amigo espiritual, relatou o que estava acontecendo e a recomendação que ela teve do amigo espiritual foi essa: minha filha, o carinho, né, do amigo espiritual, compreendendo a situação dela. Minha filha, tem coisas que são nossas, da nossa caminhada. Agora, minha filha, tem coisas que a gente arruma e sem necessidade. Você me entendeu, né? Aí ela disse que ficou assim meio pensativa, aí agradeceu. Ele falou justamente o que nós estamos citando aqui. Tem coisas que são nossas e tem coisas que a gente arruma sem necessidade. Às vezes coisas ligadas a gastos, problemas de saúde, né, como aconteceu com uma outra pessoa que foi se meter a fazer um tipo de dança e já apresentava um problema na coluna que só veio a complicar, quer dizer, sem necessidade, e acabou também entendendo e parou com aquilo. Nós observamos que o alerta dos amigos espirituais são constantes. E nós observamos na continuidade do texto de Fénelon, que é muito bom, é para a gente ler todo dia e refletir. Continua ele, né, na sua exegese, nos seus conhecimentos. Haverá maiores tormentos do que os que se derivam da inveja e do ciúme? Olha que interessante, né? Para o invejoso e o ciumento não há repouso, está perpetualmente febricitante. E aí nós começamos a entender as situações. Para quem está nos assistindo agora e faz atendimento fraterno, eu participo dessa atividade há muito tempo que realizamos e estamos realizando agora, né? O Grupo Espírita Amor e Caridade João Batista está online, mas também está o presencial. E estamos, a procura é muito grande na Casa Espírita. E estamos realizando o atendimento fraterno e, de acordo com a necessidade, o passe, né? Tudo com álcool em gel, todos os procedimentos, né? Tudo direitinho. Mas a pessoa está ali pedindo, né? E muitas das vezes, no atendimento fraterno, ouvimos os companheiros, né? Colocamos ali, eu vou dar até a dica, né? Toda vez que eu faço atendimento fraterno, eu abro o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 5, no item 25, melancolia. Abro, recebo a pessoa, faço ali a prece, né? E ali ouço, tem que ouvir primeiro. Então, quando a gente ouve, muitas das vezes, os lamentos, né? O desânimo, o desgosto, isso aí também é uma questão que está no Livro dos Espíritos, porque leva a outras coisas piores, né? Então nós observamos que, olha, como é complicado. E depois esperar o companheiro falar. E aí você vai explicar para o companheiro, dentro de uma visão do Evangelho, passa a mensagem. No finalzinho, eu sempre termino um pouco antes da palestra terminar. Então eu termino, faço a prece e encaminho a pessoa, vou com a pessoa até o salão, acompanhamos o finalzinho da palestra e depois a pessoa recebe água magnetizada, toma o passe, então de acordo com a necessidade. E ali detectamos o quanto de tormento é voluntário. Como o companheiro poderia estar livre daquilo que o está desequilibrando naquele instante. E ali a gente conversa, solicita que volte, que lê o Evangelho. Nós temos lá livros, nós doamos, né? Também. Tem sempre livros. Então, nós sempre doamos livros para as pessoas. Páginas tem bastante, para que indicamos, né, para que a pessoa contorne este momento desequilibrado ou infeliz do tormento voluntário, o culto do Evangelho no lar. Muito bom, muito importante. Tivemos resultados maravilhosos
com a implantação do Evangelho no lar por pessoas que estão dentro desse contexto, invigilantes, dentro ainda de um arquétipo familiar, cultural, desequilibrante, em que ele vai ter que trabalhar esse trabalho de desconstruir para construir de novo conceitos de ter em vez de ser. Então, muito interessante. Um outro item, ele cita, Fenelon cita para nós, né? O tormento, o que não tem e os outros possuem, lhe causa insônia. Terrível! Aquela coisa de estar insatisfeito com o que tem e estar sempre de olho no que o outro tem, né? E até no dito popular, quem é do dia a dia, de comunidade, né? É o famoso olho grande, né? Quando o pessoal diz, né? A nível de cultura, né? Ficar de olho nas coisas da gente, né? O indivíduo está no portão. Casos assim que eu acho bem dentro dos tormentos voluntários. O vizinho do lado, o indivíduo está no portão e o vizinho vem para um caminhão e entrega uma caixa enorme. E nessa caixa não tem nada escrito. E a caixa entra, olha, enquanto ele não souber o que tinha dentro daquela caixa, ele não sossega. Parece brincadeira, mas é real, né? Então você vê a preocupação do que o outro tem, ou então o outro comprou alguma coisa nova, ou o outro tem um equipamento, e aí nós observamos aquela situação do se comprometer, né? Do criar um tormento. Tudo dele tá bom, mas ele quer trocar por um novo, ou um mais psicodélico, mais moderno, porque, olha só, isso é um tormento. Então tá perfeito, né? O que não tem e os outros possuem, lhe causa insônia, e causa insônia mesmo, né? Então, e o pior, né? Muitas das vezes se sacrifica, trabalha dobrado, consegue. Quando consegue, aí deveria parar, né? Mas não está satisfeito. Aí surge uma outra coisa, depois surge uma outra coisa, depois, viu? Não tem fim. Por isso que eles citam que é um desequilíbrio perpetuamente febricitante. Ele nunca está... É igual criança. A conduta é igual de criança, né? Quer um brinquedo e quer. Os pais vão, compram, dão um brinquedo. Ele vai, brinca 5 minutos, encostou aquele brinquedo num canto. Olha, né? Só vai pegar aquilo, só Deus sabe quanto, mas já quer outro, né? Aquele não interessa mais. Então, nós, muitas das vezes, somos assim. Outro item citado por Fenelon, muito interessante. Dão vertigem com o êxito do rival. O colega de trabalho que conseguiu uma posição melhor, o colega da turma que tirou a melhor nota, ou o outro colega, o outro que recebeu elogios. Então, tudo que é referente ao outro que se encontra numa posição acima da sua, para ele é um tormento. Ele está sempre infeliz, né? Esquecendo de que o outro foi em primeiro lugar, o outro conseguiu a vaga, o outro foi elogiado porque se esforçou, porque estudou, porque teve o seu empenho para aquele êxito. Então, realmente, né, eu achei interessante aqui, ó, dão vertigem com o êxito do outro, do rival, né? E cita Fenelon, pobres insensatos nunca estão felizes, nunca estão satisfeitos, né? Tem uma coisa interessante que eu, citando aqui, né? Aí cita aqui mais adiante. Eles não entendem o bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, pois que suas preocupações não são com as coisas do céu. Isso aí é outra coisa que incomoda, mais uma vez, né? Material, posse. O item que eu separei como item 6, a importância do estudo e da boa vontade. Pode passar um trabalhinho para cada tio Paulo, como a gente costuma falar na brincadeira, né? Livro Pão Nosso, capítulo 66, boa vontade, vale a pena, dê uma lida, Pão Nosso 66. Ali a gente aprende um roteiro de vida. E continua, Fenelon, para encerrar,
Como se pouparia, isso depois de se voltar para o Evangelho, como se poupa de tormentos aquele que sabe contentar-se com o que tem. Ah, que felicidade! Não é comodismo. Cuidado, que cita. Não, é que o espírito é muito comodista, está muito acomodado. Não. É você não ficar de olho naquilo que está onde sua mão não alcança, ou que não tem nada a ver contigo. E aí detectamos muitas coisas, principalmente ligadas a equipamentos eletrônicos, que você compra, se compromete, e depois que você tem, você não usa nem 10%. Né? Porque o equipamento tem tantas coisas que às vezes não tem nada a ver com o teu roteiro. Né? Outra coisa citada por Fenelon, né? Além de saber contentar-se, que olha sem inveja o que o outro possui. Oh, que maravilha! Aí você ainda parabeniza. Parabéns! Que linda televisão! Oh, gostei do carro, muito bacana. Olha, então você fica feliz com a conquista e aquisição do outro. Outro item, olha quantos itens, né? O que não procura parecer mais do que é. Seja você mesmo. Imitar pode ser até como estímulo até você criar o seu perfil, mas depois seja você. Cada um tem a sua característica, né? Esse que entende o Evangelho e que incorpora o Evangelho na sua vida, esse é sempre rico, está sempre de bem com a vida e colaborando para que todos caminhem na mesma direção. Finalmente, caminhando aqui para o encerramento dessa parte, é calmo porque não cria para si necessidades quiméricas, sem valores, coisas frívolas, sutis, assim que não tem um sentido maior. Então procuremos, nas nossas características, procuremos o melhor, aquilo que seja realmente dentro da nossa realidade. Eu falo muito pé no chão. Pé no chão é a tua realidade, é a tua característica com a tua vida. Tem uma colocação de um amigo espiritual muito interessante, que ele disse assim: fale com amor, sempre diga a verdade, honre suas promessas, ouça sem julgar, seja alegre e positivo, cultive o amor e a paz, perdoe sempre, confie em Deus, seja grato e faça o outro feliz. Te agradece, adorei o estudo, né? As colocações são muito gritantes, né? Parece que foram escritas ontem para estarem sendo ditas hoje, lembrando que foi em 1860. Então vamos, dentro desse momento de gratidão, fecharmos os nossos olhos e nesse sentimento de evangelho, de ensinamento, dizermos assim: Jesus, nosso bom e amado Mestre, amigos espirituais que nos amparam sempre, nos dando todo o material necessário para que possamos engrossar fileiras em direção ao Cristo, sendo, como diz Kardec no final do livro A Gênese, partícipes de um mundo melhor e de um mundo mais feliz. Sê conosco, Senhor, fortalecendo em nós essa ideia de chegarmos juntos dentro de um contexto através de todas as oportunidades que recebemos de colaborar, de iluminar, de esclarecer, de realmente estarmos aí juntos com outros companheiros na nossa casa espírita, nos mais variados ambientes, passando não só pela palavra, mas também pelas nossas atitudes, esse processo, esta oportunidade que a doutrina espírita, com o Evangelho, nos proporciona. Seja sempre conosco, Senhor, fortalecendo em cada um de nós. E nesse momento especial te pedimos, Senhor, envolva a todos esses companheiros que se encontram envolvidos naquilo que citamos agora, nos tormentos voluntários, nos companheiros que estão retornando à pátria espiritual, e que onde quer que haja um irmãozinho sofrendo, Jesus, que a tua luz se faça presente, levando o lenitivo necessário para as suas dores, para o seu momento difícil. Que ele encontre sempre forças de encontrar fileiras, de engrossar fileiras em tua direção.
que não tem o nome Jesus, mas que, acima de tudo, em nome de Deus, possamos dar por encerrada essa oportunidade de trabalho, de reflexão e de luz, agora e sempre. Graças a Deus.